Olá pessoal, eu sou Ramiro do @portaldoperegrino.br no Instagram e no TikTok e Portal do Peregrino BR aqui no YouTube. Hoje eu vou falar com vocês, vou fazer uma pergunta para vocês. O anjo da guarda, seu anjo da guarda, ele pode passar a inteligência dele para vocês? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Olha, eu vou contar, eu sempre gosto de contar algumas experiências e tem diversos livros também que falam sobre isso. O anjo da guarda, ele tem um contato direto com o nosso Criador, com Deus. E Deus é amor. Deus sempre está construindo, sempre está criando, né? A gente já ouviu falar isso em diversas religiões. O que acontece? Vou dar um exemplo. Eu trabalho com informática, né? Infraestrutura. Só que às vezes na minha empresa as pessoas acham que eu sei de banco de dados, de programação, de IA, de tudo. Eles olham pra gente como profissional de TI e falam assim, o menino da TI, né? Eles falam assim, o menino da TI. Só que eu falo para eles, é igual o médico tem a especialidade, um é pneumologista, o outro é otorrino, o outro é neurologista, então cada área na informática tem uma especialidade. Não tem como a gente saber tudo, mas muitas vezes eles acham, né, que a gente como profissional de TI, a gente tem que saber de tudo, de consertar a pinico, a bomba nuclear, e não é bem assim. Mas uma vez eu estava na empresa que eu trabalho e me pediram para resolver uma questão, então eu teria que resolver essa questão, só que eu não sabia. E o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou subir de escada até o data center. O data center é onde ficam os servidores da empresa. E eu chamei meu anjo da guarda e pedi para ele, olha, eu não sei resolver isso. Ele falou para mim que se acalma, né, através da intuição, se acalma, vai subir nas escadas. Até lá em cima você vai saber. Eu falei assim, eu fiquei meio um pouco desconfiado, né? Às vezes eu sou igual ao São Tomé. Aí subi as escadas e quando chegou lá em cima, ele me intuiu como resolver essa questão. Eu não tinha a mínima ideia de como resolver. E olha que eu já trabalho dentro dessa área há mais de 25 anos, dentro de tecnologia da informação. Então o que eu fiz? Eu entrei numa sintonia com ele. Como é que você entra em sintonia com ele? Primeira coisa, você acalma a sua mente. Acalma. Não pensa em nada. Eu sei que muitas vezes as pessoas não conseguem não pensar em nada, mas é possível. Mas não pensa nada, não pensa sobre o problema em si, né? E não creia que você não vai conseguir resolver. Porque você tem um amigo, um grande irmão, como eu falo, do seu lado. É como você tivesse que aumentar a sua luz. Como é que você faz isso? Eu escutei um exemplo que define isso. Você sabe aquele dimmer de luz que você vai girando o botão e vai aumentando a luz? Então é tipo isso, entra em sintonia com ele. Por isso que é muito importante todo dia de manhã e de noite você fazer as orações com o seu anjo da guarda, como foi seu dia, o que você pode melhorar. Porque a gente sabe, pessoal, que o mundo hoje ele está muito materialista e egoísta, mas existem muitas pessoas boas. E a gente tem esse grande amigo, por que não pedir auxílio a ele? Em todas as áreas, engenharia, construção civil, em medicina, a gente tem ajuda em todas as áreas. Eles conhecem muito, a sabedoria deles é muito grande mesmo. Você entra em sintonia, se acalma, faça uma respiração, aprenda a meditar também e as suas ideias vão começar a surgir, as suas, o que você tem como repertório. Daqui a pouco vai entrar uma ideia que não é sua. E você vai começar a diferenciar o que é seu e o que não é seu. Então é assim que acontece comigo. Às vezes eu não tenho solução. E às vezes eu não aceito a solução dele, mas eu acato. Eu falo assim, não, isso aí não. Mas eu acato porque ele sabe mais do que eu. Muito mais do que eu. Então são soluções em diversas áreas. Em questão de saúde. Muitas vezes eu estou com um problema de saúde. Essa semana eu estava com uma palpitação no coração e eu botei uma pedra, um quartzo rosa no formato de um coração. E botei ela no meu peito, né, em cima do meu coração, botei as minhas mãos e pedi para ele colocar as mãos deles em cima das minhas. E naquele momento houve um aquecimento e meu coração parou de palpitar.
Pode ser alguma coisa, estresse, mas às vezes no trabalho é muito estressante, né? Trabalho no hospital é 24 horas por 7, a gente fica disponível às vezes, muitas vezes. Então, a atuação deles é tanto para a nossa saúde. No vídeo anterior eu falei do arcanjo Rafael, da saúde, né, do peixe que ele usou para Tobias e Tobit, a história. Mas ele estava andando com Tobias, que era o filho de Tobit. Então olha o vídeo anterior sobre a atuação do arcanjo Rafael. Então o seu próprio anjo da guarda, ele atua na sua saúde também. Mas olha, pessoal, procure um médico também, tá? Porque é o que eu faço todos os dias. Eu trabalho em um hospital pediátrico e o meu anjo da guarda, ele já tinha me avisado que eu ia trabalhar lá. Como é que ele avisa? Ele avisa muito por símbolos e presenças. Eu dormia e quando eu acordava de madrugada, eu abria os olhos, tinha umas crianças no meu quarto. Só que essas crianças, elas estavam feridas, eu não entendia. Eu pensei que essas crianças podiam estar no umbral ou no purgatório para o católico, né? Por algum motivo ali, que elas estavam muito feridas. E eu rezava por elas, elas apareciam lá no quarto e como eu faço de costume, eu faço a oração. Só que depois eu fui chamado para trabalhar no hospital pediátrico e lá, é claro, tem crianças que estão em tratamento. O que eu faço sempre quando chego? Eu chego mais cedo, eu paro, faço as orações para os anjos de cura, que eu aprendi no livro da Lorna Burne, e peço que os anjos atuem nos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Peço para que auxiliem, confortem os responsáveis, pais, mães, avós, irmãos, porque muitas vezes, como é um hospital, muitas vezes algumas crianças vão a óbito. É triste, mas muitas vezes a gente não sabe o plano de Deus, né? Então, assim, nada é para o nosso mal, mas causa uma tristeza. Então eu oro para que os anjos atuem também. Oro pelos gestores também, porque, pessoal, é pesado. Muitas vezes eles têm que tomar decisões assim rápidas. E todos os dias eu participo de uma reunião e eles falam dos casos para a gente melhorar, como é que a gente vai tratar aquelas situações. Eu trabalho em um lugar que é uma referência aqui no Rio de Janeiro, então assim, eles levam muito a sério. Para mim, eles são um grupo de heróis. Então eu faço tudo dentro da minha função, por isso que é importante, a gente está falando da inteligência, né? Então dentro da minha função, como atendente da tecnologia da informação, no meu setor, eu me coloco sempre à disposição para atender da melhor forma possível. Por quê? Porque eu faço parte desse time também. Então, muitas vezes os médicos precisam acessar um prontuário e dar algum problema. Então, isso é importante. Você, dentro da sua área, peça ajuda ao seu anjo da guarda. Como você atuar melhor. Como é que a gente faz a oração a Deus, né, pedindo ajuda, se a gente não ajuda? Isso ele vai olhar para a gente, né? Eu imagino, isso aí são minhas palavras. Vai olhar assim, pô, mas você não ajuda porque você está pedindo ajuda, né? Então, muitas vezes a gente consegue ajuda por pura misericórdia divina. Mas é muito importante a gente pedir essa ajuda. Então, eles como seres muito inteligentes e além da matéria, eles estão no plano espiritual. Mas eles estão do seu lado. O momento que você chamar, não é assim que ele saiu de um lugar. É uma coisa que muitas vezes não dá para entender, mas eles aparecem naquele momento ali para te auxiliar em tudo. Eu dei a questão da inteligência porque esse vídeo é mais relacionado a essa ajuda de resolver alguns problemas dentro do trabalho, mas pode resolver questões também de relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, de aonde você construir a sua casa, em que lugar você quer se mudar para uma casa ou para um apartamento. Então assim, a gente tem que colaborar também, não agir por impulsividade, que às vezes a gente faz uma oração e a primeira coisa que aparece, ou a primeira pessoa que aparece, a gente fala, é a certa, não, calma.
Eles precisam da nossa ajuda também, porque como é que a gente vai passar por alguns testes? Como a gente vai saber aonde a gente precisa melhorar nossas virtudes? Então, por isso que é muito importante. Nos estudos, eu vou contar uma história aqui. Eu estava fazendo uma MBA em Arquitetura e Governança na área da tecnologia. E era uma prova de gestão de risco. Eu tinha me dado muito mal nessa prova. Estava passando por um momento de dificuldade, mas eu tirei uma nota péssima. Então, eu fui fazer uma segunda chamada. Só que eu estudei pela primeira prova. Então, eu pedi ajuda ao meu anjo da guarda e fui lá estudando. E refiz a primeira prova que eu tinha recebido. A segunda prova, o professor aplicou a mesma da primeira. Então, eu já sabia as respostas. Então, eu fiz a prova. Falei, essa eu me dei bem. E quando, minha surpresa, o professor me reprovou. Eu falei assim, poxa, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Então eu pedi para o meu anjo da guarda, né? Eu chamei ele, pedi ele, entrei em sintonia com ele, relaxei a minha mente, porque hoje eu moro em cidade grande aqui no Rio de Janeiro, é muito barulho. Mas hoje tem fones de ouvido que abafam o som. Eu entrei em meditação, um clima tranquilo e dei a situação para ele, se for justo que eu passe, ele peço. A gente tem que ter legalidade também nos nossos pedidos, né? E tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque o anjo da guarda nunca vai fazer um mal. Às vezes ele é muito sério no cumprimento do dever, que ele vai só fazer a vontade de Deus. Não tem é igual o brasileiro, não tem jeitinho brasileiro não. Então eu pedi revisão da prova, né? E você sabe o que aconteceu? A prova tinha sumido. Por que a prova sumiu, né? Até hoje eu desconfio, mas não vou julgar o professor não. Então a prova sumiu e fiz a outra prova lá e teve que me passar. Eles me passaram. Então assim, tudo numa legalidade que eu estava tendo. Então eu consegui passar. Por quê? Porque era legal, era justo. Eu tinha estudado a mesma prova, sabia todas as respostas. Eu achei estranho, mas tudo bem. E assim é a vida, pessoal. Às vezes a gente passa por algumas injustiças para a gente aprender a nunca ser injusto. Porque muitas vezes a gente está passando por alguns momentos que a gente acha que a gente está sendo justo. Mas todo dia de noite, pensa... se você cometeu alguma injustiça, se você foi arrogante, se você deu uma de sabichão, que às vezes a gente ofende muitas pessoas sem saber. Então eu peço para vocês fazerem essa reflexão, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, compartilha, porque o algoritmo, quanto mais compartilhar, aumenta as pessoas que vão escutar esse vídeo, e às vezes a gente ajuda. Pode não ter sido bom para você, mas pode ser bom para outras pessoas, e dê um like. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, que vocês tenham uma excelente semana.